Hoje nós vamos falar sobre a rainha das cartas. Se você quer entender isso, fique com a gente até o final. Sejam bem-vindos a mais um ABC Cast. Que alegria ter você por aqui. E hoje nós vamos falar sobre a Rainha das Cartas, que é o livro de Efésios. Sim, a continuação da nossa série, né? Nossa pequena minissérie, dos 4 livros que foram escritos na prisão de Paulo. São as epístolas da prisão. Nós já falamos sobre Colossenses, Filemão, Filipenses, e hoje nós vamos tratar sobre Efésios. E é com muita alegria que hoje, meu nome é Daniel Veloso, eu não poderia estar fazendo isso sozinho, e estou acompanhado aqui dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Tenho aqui conosco o nosso querido Ricardo de Carvalho. Curta esse episódio, eu quero te dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. É isso aí. Na nossa ponta esquerda ali. Fala galera, Luciano Rachid aqui. O que eu quero dizer pra você é que somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Ah, você fez isso agora? Rapaz, achei que você ia cantar agora. Eu tava esperando. À minha direita. Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado, e eu quero dizer o seguinte: que mané de Ana, sou muito mais a igreja. Ó. Tudo bem que os seguidores lá diminuíram agora, né? Porque Deu uma baixada, né? Aí. Deu uma baixada. Como ninguém mais se como importa ninguém mesmo com o mais, Diana né? pra fazer a... Né? Tem ali por último, mas não menos importante. Fala pessoal, Rafael Castro, sejam bem-vindos. E eu quero te dizer, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Uau. Isso aí mexeu com ele. Gente. Mexeu comigo. Você vai entender mais ao longo do E eu nosso vou falar isso episódio. daqui a pouco sobre isso. É isso aí. Hoje, para nós iniciarmos aqui o livro de Efésios, é interessante a gente entender um pouquinho do contexto, né? Que vai estar lá em Atos capítulo 19. E aí eu queria, na verdade, 18 né? 19, já começa 18, a 19. falar sobre isso. E eu queria perguntar para vocês, gente, em que ponto Paulo consegue chegar em Éfeso? Em que momento acontece ali esse encontro com eles? E em que pé está aquela cidade? Qual era o contexto que ali eles estão envolvidos? Apóstolo Paulo, ele passa em Éfeso, na verdade, 2 vezes, né? Uhum. Ele passa na sua segunda viagem missionária e na sua terceira. Na segunda ele passa bem rápido, na terceira ele fica mais tempo, fica mais de 2 anos lá, né? Só que quando o apóstolo Paulo chega, já tinham o ajuntamento, já tinham irmãos ali reunidos, porque a gente vê no capítulo 18 de Atos que Apolo já tinha ali, passado por ali. já tinha passado ali, já tinha iniciado ali o desenvolvimento trabalho, né? de um trabalho, A pregação do evangelho. a pregação do evangelho. Só que a gente vê que ainda era uma pregação limitada, Incompleta, né? não no sentido de que Apolo fosse ruim, nem nada disso. É pela falta de conhecimento que Apolo tinha até então, né? Sim. Ele Precisa lembrar que a igreja estava começando, né? Isso, começando, não tinha Ele internet, pregou com o que ele tinha, né? não tinha podcast, não tinha Sim. ABC teológico Ele para te entregou tudo que ajudar, ele tinha. Apolo. Faltou isso aí para você, um ABC teológico para te ajudar. É uma ferramenta fundamental nos Na dias de hoje. viagem, enquanto ele estava ali... Ele pregou com as ferramentas Um que ele iPodzinho. tinha. Ele defendia Jesus como Cristo, mas ele não tinha conhecimento sobre o derramado do Espírito Santo que tinha acontecido em Sim. Pentecoste. Em Pentecoste ele não tinha ainda conhecimento do batismo em nome de Jesus, ele fazia o batismo de João Batista, que era de arrependimento. E já né? tinha um período razoável isso aí, né, Reni? Isso, Já tinha 25 25 anos já tinha depois. aproximadamente provavelmente 25 quando anos. Apolo saiu para pregar, não havia acontecido esses fatos Isso. ainda, né? Saiu É impressionante com aqueles- como as notícias... Ele saiu carregando o que ele tinha que ele recebido, tinha né? recebido. apesar da igreja... Mas com o que ele tinha, ele fez, né? Apesar da igreja ter se expandido muito a partir de Roma, porque Roma tinha estradas para todas as cidades, né? Ainda assim, era, em relação aos nossos dias, era muito lenta. Porque hoje o negócio acontece lá do outro lado do mundo, a gente sabe na mesma hora, por causa da imediato, internet, por causa das redes sociais. E- Naquele tempo, isso não era assim. Eu acho interessante que aqui acontecem 2 coisas. Primeiro que a gente está falando que o início se dá com o que ele tinha, ele vai oferecer o que ele tinha recebido. E aqui a gente já vai encontrar no capítulo 18 de Atos, no verso ali de número 26, que Priscila e Áquila o tomam para o discipulado, cara. Então, ó, deixa eu te Antes de dizer, Paulo, antes Priscila de e Áquila Paulo, já tinham- Priscila e Áquila já começam a contar para ele que existe mais Mais do que ele está existem sabendo. ali coisas que ele não tinha recebido, que agora era necessário que ele recebesse. E como isso significa evangelho, né? Porque a gente pensa assim, caramba, do jeito que eu começar, eu vou terminar. Eu não vou atualizar, não preciso aprender nada, não preciso receber mais nada. Tudo que eu já tinha que ouvir, eu já ouvi, já aprendi. Cara,
você tá mais longe da verdade. E também Ao tem o mesmo outro tempo- lado, né, ao mesmo pastor? tempo Também que tem o tem outro um- lado, a pessoa que fala assim, não, eu preciso saber mais, eu preciso ter muito. A gente que trabalha com Sim. discipulado, a gente vê muito isso com É as nossas verdade. reuniões, né, de pequeno grupo, nos nossos discipulados, que a pessoa fala, não, eu preciso estudar mais. Eu só posso ser preciso ter discipulador mais. quando eu dominar. É, Na quando eu verdade, dominar a gente 100% da vive uma palavra. geração assim hoje, né? Ó, eu só quero casar quando eu tiver com a minha vida financeira 100% estabelecida. pronto. Eu só quero discipular quando eu tiver um entendimento teológico profundo e uma faculdade de teologia feita, aí eu posso abrir um discipulado. Então, assim, é uma geração que ele quer se aprofundar demais para depois começar alguma E coisa. colocam barreiras quase inalcançáveis. Exato. Né? Inalcançável. Esse negócio que você falou de vida, por exemplo, eu quero sair de casa, quero casar, mas eu quero ter uma vida melhor do que a vida que eu tinha com os meus pais. Não, mas tem Seu pai tem 40 60 anos de idade. 40 anos que eles estão construindo isso. Você com 2 anos que você começou a trabalhar, você quer ter a mesma Casar com vida? 60 anos. Nem me inicie nesse tema aí, que a discussão é longa. Porque, cara, isso aí é um engano de Satanás. É um Para engano poder mesmo. paralisar essa juventude, paralisar uma geração inteira na verdade. expectativa de dizer que elas não estão prontas. No entanto, para todas as outras coisas, eles estão literalmente prontos e ávidos a testar qualquer coisa e experimentar qualquer coisa. Mas quando é questão de evangelho, fala, não, poxa, existe uma série de demandas aqui que eu preciso, uma série de requerimentos que eu preciso cumprir. Preciso, calma aí. Não, né? aqui é o Não é seguinte, assim, não. entregou, meu amigo, pode começar e o Senhor vai Põe capacitando. a mão na Tanto é que arado, a igreja não olha pra começou trás. aqui nessa cidade dessa forma. E era uma cidade que era um grande centro comercial. Sim, um grande um centro, epicentro de adoração, um né, aos grande outros centro de deuses. adoração a outros deuses. E aqui Não era tinha- cidade, uma currutelazinha, né? Era uma Formação do era uma chão. Tanto que grande o templo cidade. de Diana era das 7 maravilhas do mundo, né? Era. E tá E lá ainda, E né? tá lá até hoje. E aqui é uma situação onde, mesmo durante tudo isso, o evangelho ele é pregado até então de tal forma que Paulo, nessa carta, a gente vai ver que não tem uma heresia ali em particular, não tem um pontozinho assim, fala, ó, vocês estão fazendo muito isso errado, vocês estão fazendo isso demais errado. Nem é tanto isso. São instruções que ele vai dar para a vida comum, para a expansão do reino, para a expansão da igreja, como eles devem se portar. Então, mesmo diante de um grande centro de adoração, Paulo aqui mostra que essa igreja não tinha uma rotina de colocar elementos de outros deuses, né, elementos de E outras apesar religiões. dessa- Ou seja, a igreja ela foi formada e o evangelho foi pregado de uma forma correta, Correto, é. que os corações das pessoas se converteram a Cristo e abandonaram os outros deuses. Foi por isso que eu fiz E essa apesar de abertura. ser enviada para Éfeso, essa carta, na verdade, é para a igreja como um todo. Isso. né? Ela tem um Ela não é tão caráter direcionada como as outras cartas foram, né? encíclico, né? Encíclica. Dizem que ela, gosta de ela- falar. É a palavra do episódio. ela pode ser Roda colocada na como mão uma de geral. epístola circular, né, para ser lida em todas as igrejas. Por isso ela não tinha que ela é- características tão específicas. De uma pessoa, falar, como, essa por igreja exemplo, aí... Como, por exemplo, você vê em 1 Coríntios, em Gálatas, Exatamente. que são cartas Isso, endereçadas. aos né? problemas Não, e daquela e dizem igreja, que né? eles pulam Resolvam. o verso 1 do capítulo 1. A igreja de Éfeso. Eles tiravam isso aí e liam como e se fosse só pra geral. lia como se fosse para geral. isso. É isso mesmo. Isso que o Rafael falou é muito interessante, né? Porque era uma igreja que era para ter tido vários problemas com isso, como teve, por exemplo, a igreja de Corinto, que Paulo teve que escrever não só 2, mas 3 cartas, né? Até Uma a a do gente meio não a gente sabe. não tem conhecimento, combatendo aquele tanto de problema que houve no Ou meio da seja, a igreja. parte externa não é o meu problema, né? Uhum. O problema da igreja não é a parte externa. Não é porque as circunstâncias que as isso é uma envolvem, né? outra coisa É. que as pessoas também tendem a colocar. Ah, mas a igreja está assim, a igreja está daquele jeito, e a igreja do não sei das quantas. É porque esse mundo está depravado, e esse mundo está perdido. E é porque a situação do país está... Não interessa a situação. Não interessa o país, não interessa a situação que você está vivendo, não interessa a parte política, não interessa a depravação das pessoas, porque a gente vai ver que eles estão entregues, né, nos seus delitos, nos seus Delitos e pecados, pecados. às suas próprias paixões. Então, o mundo é assim desde sempre e vai continuar sendo, mas é a igreja que resiste. Sim. É a igreja que Salva avança, o mundo, né? que É a igreja muda o que mundo. avança durante tudo isso. Então, as circunstâncias não podem impedir que a igreja seja saudável Sim. e mesmo que ela seja saudável, que ela continue avançando nisso. Sim, é isso aí. E o que me chama a atenção nisso aí em relação à igreja de Éfeso, a igreja já existia. Aí no verso 2 do capítulo 19, Paulo pergunta para eles se eles já tinham recebido o Espírito isso. Santo. Aí eles respondem que eles nem sabem o que é aquilo. Nem Nem ouvimos sabe, nem sobre a ouvimos existência a do existência Espírito do Santo. Espírito Santo. Tipo assim, cara, não sei do que você está falando, né? E é interessante que algo que me chama muita atenção do poder da igreja, como a Bíblia é perfeita e o poder do Espírito Santo, a importância dele nas nossas vidas, né? Nesse mesmo capítulo, aí Paulo estende as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo, né?
Nesse mesmo capítulo fala que durante 2 anos de ministério, daquele dia em diante, a Ásia inteira ouviu falar do Evangelho. Aquela igreja já existia, aquela igreja estava dentro da doutrina certa, que Jesus era o Filho de Deus, estava certa. Mas ao ser revestido de poder pelo Espírito Santo, o impacto que aquilo trouxe num continente, não foi mais na cidade, impactou um continente. E para isso que E aí é o serve os cumprimento dons, da né, promessa, né? Recebereis poder ao descer sobre E vós. sereis minhas E sereis minhas testemunhas, testemunhas. Aonde? Primeiro, na sua cidadezinha, daqui a pouco na maior, daqui a pouco aos confins. Valorize o Espírito Chega Santo. a Ásia toda. É um Isso é uma promessa. catalisador, né? É um catalisador impressionante. Ele chegou e mudou realmente a história, é verdade. Uma coisa que me chama a atenção nisso que você está falando é sobre tradição, um pouco, né? Me lembra sobre tradição, que existem pessoas que estão presas nela. E aqui a gente fala para a igreja, né? Então, se eu vivi a vida inteira desse jeito, Eu preciso viver assim até o final. qualquer coisa que foge disso, Sempre foi assim, né? qualquer coisa que foge disso está errada. Quando? É claro, a gente precisa entender, a gente precisa ter o entendimento do Espírito Santo, saber o que está acontecendo, mas a gente não pode se fechar àquilo que Deus espera da gente ou aquilo que Deus planeja para aquele tempo. Porque talvez a estratégia de Deus para este tempo seja uma. Talvez a igreja tenha que avançar desta forma, tenha que pregar o evangelho assim, né? Não estou falando de maquiar nada, não estou falando nada disso, eu estou dizendo Deus tem uma estratégia para cada tempo, a gente vê isso ao longo da história, né? E a gente precisa A ter doutrina que não mudou. nunca mudou, Isso. mas o Espírito Santo ele Agora, age estratégias. dessa forma e traz estratégia para aquele tempo e a gente precisa se abrir a Inclusive, isso. Hoje em dia, né? Princípios são imutáveis, né? Mas a metodologia, ela pode se alterando. Adaptáveis. De acordo com o que o de acordo Espírito- com a cultura, assim, com o que a gente está vivendo, para que a gente use a cultura em favor da pregação do E evangelho. os caras foram engraçados, foi interessante, porque justamente isso, voltando aqui para já A carta mesmo, né? carta Porque aqui a gente está só no contexto, né? eles recebem ela com muita abertura, né? Porque eles automaticamente vão ali ser ensinados que faltava uma parte que vai fazer toda a diferença. E ele, ao receber aquilo, eles começam já a adentrar um novo patamar. Não é uma subida de degrauzinho, não. Parece um foguete. O cara estava andando no nível, daqui a pouco ele está andando em outro nível. um Porque foguete mesmo. você vai ver a carta de Efésios, é uma carta extremamente doutrinária. É uma carta, assim, pesada de se Não ler. é simples doutrinariamente falando, não. ela é carregada É uma, mesmo. muito carregada. Para você ver uma pessoa que você teoricamente chamaria de imaturo na fé, o nível de comida que eles estão recebendo não é de imaturos. Não. Aqui é o nível de pessoas que estão prontas aqui para receber algo que é muito hoje colocado. Às vezes a gente pensa que Romanos é o livro maior, por ser a maior carta, né? É o livro que mais contém. Mais Mas a condensado, rainha das cartas é literalmente Efésios por conta disso. Porque ele trata que assuntos Salvação pela graça, muito difíceis e muito o importantes. texto muito difícil também, né? Por exemplo, quando a gente vai ver no primeiro capítulo, do verso 3 ao 14, é num respiro só. Sim. Esse poema de abertura do livro de Efésios, no grego, é uma frase só. Não é uma coisa assim. Diz que é a maior frase inteira, né? Isso. Que tem escrita na Bíblia, porque é uma frase única. Sim. É uma muito questão só. Nesse ponto, a gente vê que em Coríntios, por exemplo, ele fala, eu queria dar comida sólida para vocês. Não posso. Mas eu não posso. Sim. E aqui, Paulo, logo no É mais início, denso. ele começa a martelar, dizendo, por exemplo, no verso 9 e no verso 10, ele fala o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, ele dizendo assim que, a partir de Jesus Cristo, a gente une todas as coisas. E aí confirma com o texto, com outro texto que fala que toda a criação espera, né? Espera a manifestação dos filhos de Deus. Em revelação. Porque essa e com a Colossenses, queda, com certeza. né? Porque com a queda, inclusive a parte material, a terra como um todo, né? A natureza também foi afetada. E toda essa natureza, toda essa criação espera que os filhos de Deus se manifestem, né? Para que o reino venha. E eu acho interessante aqui como ele vem incluindo esse novo povo, a família da fé. Né? Porque logo após esse, o verso 12, ele vem dizendo assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ou seja, nós os judeus, e
em quem também vós, quem é vós? Naquele Gentios. momento? Gentios. A gente, no Aqueles caso. que estão sendo incluídos, aqueles que estão Depois sendo que eu vi adotados. a palavra da verdade. Aqueles que estão sendo agora Enxertados. enxertados, literalmente, e estão sendo recebidos como família. Porque em Cristo agora, nós todos recebemos o perdão, Deus nos encontrou, nós vamos falar isso no capítulo 2, Ele nos encontrou mortos, mas agora Ele nos fez, através do seu Filho, também filhos dele, filhos da luz. Então, o perdão que estende a graça, que agora nos torna uma só família. As coisas celestiais e as coisas terrenas. Os Exatamente. filhos de Abraão, né? Aqueles que já esperavam, aqueles Exatamente. filhos da promessa e nós que estamos aqui. E eu acho Isso é interessante algo- que nesse capítulo 1 ele vem falando basicamente da bênção de você Sim. ser igreja, né? Uhum. E eu acho fantástico, porque realmente ele não é um capítulo... É um capítulo muito rico, né? Sim. Todos os capítulos dessa carta são muito São ricos, muito ricos, é. né? É o privilégio, Tem né? várias É coisas o ali privilégio. A pessoa tem que entender o privilégio que ela Isso, tem justamente. de fazer parte desse corpo. E outra coisa que eu acho interessante é que como o apóstolo Paulo aborda, apesar de não ter esse nome na Bíblia, a doutrina da Trindade não está grafada na Bíblia, eu acho fantástico como ele aborda durante todo esse sim. capítulo a doutrina da Trindade. Sim. É verdade. Em todos Que os o aspectos. pai e o filho... Em tudo em relação à salvação, ele vai meio dos- mostrando o Pai, o Filho e o Espírito. Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito. Eu até anotei, não vou falar, obviamente, mas fala na redenção. Qual o papel do Pai, do Filho e do Espírito na nossa redenção? Fala que o Espírito é o nosso penhor, o Pai nos elegeu, o Filho, obviamente, sacrificou por nós. Em relação ao privilégio, né? Que Jesus, nós somos filhos por adoção, Jesus, a herança e o Espírito Santo, fala do nosso propósito, e tudo ele faz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é uma carta que eu recomendo que todos vocês que estão nos escutando leiam, né? E com carinho, né? Leiam com carinho, porque ela é uma carta basilar para as nossas doutrinas. E aí, aqui é engraçado também, porque depois que ele constrói todo esse pano de defesa à doutrina, de Isso. defesa Qual é à o doutrina da privilégio Trindade, de o você, privilégio, o Pai, a do Filho, do redenção, a Espírito. salvação, Ele quer mostrar a herança, isso. o Ele penhor, quer fazer, tudo. o primeiro capítulo é isso. E ele coloca uma oração para mim que ela é fantástica, ela é maravilhosa demais. Que ele começa no verso 15 do primeiro capítulo, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o que aí vai mais uma vez atestar o que a gente falou no começo, de que ali aquele povo já cria em Cristo, né? Ali os poucos que tinham ali já aceitados, que em Atos a gente vai saber que eram 12, e ali depois vai crescendo que toma a Ásia. Então de 12 para tomar a Ásia, né? Verdade, de 12 para a Ásia inteira. É, parece até o discípulo de Jesus, né? Mas aí, beleza. Continuando aqui, ele vai falar assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, amor para com todos os santos, não cesse da graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, aqui, venham como o Renan acabou de falar, Jesus Cristo, o Pai da glória e o espírito de É o sabedoria. tempo da inteiro. sabedoria. É o tempo O tempo inteiro. E aqui ele está dizendo isso por quê? Porque ele não quer pregar com palavras. Ele quer pregar com poder. poder. Então ele vai falando, gente, olha, o que eu vou falar aqui é para ser experimentado não só no campo intelectual, mas é no campo real, é no campo da experiência. Até porque, pastor, se fosse no campo intelectual, eu acredito que a fé cristã seria mais uma no panteão de tantos Sim, os deuses que, sim, teria, que sim, já sim, tinha ali. sim. Haveria vários templos grandes, várias coisas grandes para Várias outros correntes deuses, várias filosóficas, correntes filosóficas sacrifícios. que já aconteciam ali em Éfeso. Então, a necessidade de vir uma manifestação de poder com provas físicas e reais para que Até porque... fosse indiscutível até porque que realmente eu estou pra- falando de um Deus que salva, de um É Deus que muda, isso de um aí. Deus que transforma e de um Deus que santifica. Porque se você Eu for acho colocar justamente intelectualmente, se você for colocar intelectualmente e assim de visão, porque o homem ele quer fazer alguma coisa, né? É essa que é a briga do homem no evangelho que Jesus disse é de graça e você continua falando eu Não, quero não, eu merecer, preciso fazer. eu Calma aí. preciso fazer alguma coisa, porque o homem tem essa necessidade, né? De querer fazer alguma coisa, mas a gente recebe isso pela graça. Nesse todo esse panteão de Deus, existia o sacrifício, existia a ida para o templo deles, existia aquilo que você poderia fazer ou não, existia toda uma forma ali de agir para você adorar aqueles deuses. Enquanto, como eu já acabei de falar, Jesus diz assim, não, me recebe. Só me recebe e você vai ter a sua vida transformada. Então, intelectualmente, a pessoa se propõe, né, e ela se dispõe muito mais a fazer coisas do que a receber aquilo pela graça. Então, se não for o poder de Deus se manifestando ali, E, Rafa, essas pessoas continuariam vivendo eu as vou suas te dizer vidas. também uma coisa. Na hora que o cara experimenta o poder, é diferente do cara ouvir uma boa palestra. É diferente do cara ouvir uma boa mensagem. Porque até estava vendo um pastor conversando com um ateu,
O ateu botou na frente de uma igreja assim, Deus não existe. Aí o pastor saiu para conversar com ele com traquinas na mão. Aí, resumindo a história. Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo, né? E o cara pergunta, de que sabor é? Você gosta? Não, qual o nome e tal? Aí ele falou assim, rapaz, se você não experimentar, você não vai poder testar. Você pode achar, você pode fazer isso, você pode falar o que for, mas você não vai conseguir discernir. E ele vem falando que o evangelho, se ele não for experimentado, vivido, ele não passa de uma... Não tem mais gosto uma de fábula. nada. Ele não Você passa ficar de só mais no uma campo das religião. ideias, você não vai chegar. Esse é o lance. Você Esse não vai texto chegar. de 1 João, para mim, é um texto... É 1 João ou é Pedro? Agora eu vou... Vamos olhar aqui. O Que quê? ele fala assim, acho que é 1 João, que o que nós falamos Do que não são de experimentamos, fábulas. Nós Sim. falamos daquilo que nós vivemos e daquilo que nós vimos. Então eu não estou contando uma história para você como a deusa do não sei das quantas que caiu de não sei das quem. Tanto que a palavra usada é que nós seríamos Mulher Maravilha. testemunhas, né? Sim. Testemunha é alguém que vive, É alguém isso. que viveu. Não dá pra você falar de uma coisa assim só da boca pra fora. Você tem que ter experiência. Experiência ninguém toma, ninguém rouba, ninguém... É sua experiência. E o que eu acho também nisso aí, pastorzão, aqui, quando a gente fala de sabedoria, de entendimento, de pensamento, não é que a gente está falando contra o estudo sistemático da Sim. palavra de Deus, muito pelo contrário, até porque a gente está num Mas são podcast complementares, teológico, né? né? São complementares. Mas a gente fala isso da limitação da pequenez do pensamento humano, Sim. que nunca vai chegar na completude de Deus e que a gente também não vai chegar à salvação pela nossa mente, Pela nosso nossa entendimento, pela nossa racionalidade, né? racionalidade. Eu lembro que um tempo atrás, eu lendo sobre isso, pensamento grego e tal, os caras eram Os muito dois. diferenciados. É 1 João e Pedro, fala. 1 João e Mesma Pedro, né? coisa. Os caras eram muito diferenciados. Esses gregos dessa época, os caras nessa época já tinham a ideia de um átomo, por exemplo. Né? Eles pensavam, o pastor Rashid aqui que é físico deve saber melhor do que eu. Se eu for dividindo alguma coisa, o máximo possível, vai chegar uma hora que não vai ser divisível aquilo. Aí saiu essa ideia do átomo. Hoje a gente já sabe que existem partículas subatômicas, né? Elementares, né? Mas você vê, cara, os caras Era tinham uma linha de inteligentíssimo, né? pensamento fantástica. Mas essa linha de pensamento não vai te levar à salvação. É isso aí. Que é o que vem o apóstolo Paulo falando no capítulo 2 dessa própria carta, que ele vai explicar a graça. A graça, ela está além do nosso entendimento, além das nossas Por que capacidades, né? E aqui fica fácil de entender a graça. Agora você falou um negócio muito interessante, que a gente vai começar a falar sobre isso agora, e Paulo já começa falando, sabe tudo isso que você viu até agora? Sabe tudo isso que você estudou? Tudo isso que você está fazendo morto. Você está fazendo morto, entregue aos seus prazeres. Paulo vai dizer que nós fomos encontrados, é um texto que nós comumente citamos, né? É um texto que a maioria das pessoas sabe, que é, no capítulo 2 fala assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, assim, enquanto tudo na nossa vida, anteriormente ao Senhor Jesus Cristo, não acumulava nada, não amontoava nada. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque, irmão, você pode ter um império fantástico, mas não vai significar nada. Valer nada. Para quem você será. Não significa nada, não traz resultado nenhum. Verdade. Então não tem Você continua morto. continua morto, não tem Continua valor nenhum. morto. Quem é seguindo- morto produz obras mortas. Quem está morto não pode produzir vida. Não tem como. Então ali ele está falando, olha, até Cristo encontrar vocês, e Cristo encontrar vocês é o quê? É graça. É graça. Essa é mais uma, pastor. Quem está morto não pode produzir vida. E o que a gente vê muito hoje é a gente dando ouvido para ímpio. Sim. Não escute ímpio quando que ele quer falar sobre as coisas de Deus. Verdade. Claro que o ímpio, a gente vai... Para outras áreas. A gente obviamente, vai ouvir né? muitas coisas, a gente não vou deixar de ouvir uma pessoa só porque ela é eu vou ímpia ou falar. não. Não vou- agora eu vou Para falar. as questões do reino de Deus, que tem um Isso. monte de gente falando que a igreja deve ou não Água, né? fazer, só falando borracha, você quem é provocou. morto não produz Agora- obras Agora provocou. de vida. A realidade é essa. Hoje o pessoal quer... Cara, eu não tenho nada contra a profissão, que você já sabe qual é, de coach. Sim. Eu acho fantástico. Eu sou formado em coach. Uhum. Acho interessante, acho que é um negócio que traz muitas ferramentas, acho um negócio massa. Só que você colocar isso no lugar do evangelho, você vai literalmente matar a si mesmo, você vai morrer de novo. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, é necessário que a gente coloque uma linha de separando as coisas. O que é aqui e o que é de lá. Também No acho. sentido de que as pessoas hoje tocam a vida pautadas naquilo que o coach fala, mano. É o guru, quando, né? O quando guru. quando eu tive Não. contato com o coach a primeira vez, eu falei, cara, esse negócio é interessante. Tanto que eu até fiz propaganda, né?
os nossos pastores aqui, eu falei, esse negócio é interessante. Mais interessante ainda, se a gente alinhar o Espírito Santo a esse negócio todo. Não. Que aí o negócio realmente Rapaz, vai... o que eu- Agora, potencializar. eu colocar aí todas essas ferramentas acima da palavra, acima da obra do Espírito... Não. Tem gente agora que não acredita mais em libertação. Por quê? Sim. Porque ela acredita numa sessão de coach. Porque o coach ele vai trazer pra ele ali Não é uma libertação, maneira eu vou de ressignificar as minhas Caraca, fontes. Até véi. porque várias Querido. coisas que um coach vai falar Estão na palavra. não estão na palavra. E algumas não estão e vão de encontro. Então, assim, você Como não por pode exemplo, tomar como por aquilo exemplo como- que eu sou eu que faço, sou eu que Isso. vou, eu que dou E conta. todas as ferramentas sou você eu que- possui. E o que me incomoda é Porque que se o cara é um parte coach não disso- cristão, ele vai falar isso, né? Eu, agora falando com comunidade científica, parte do que os coaches usam como Agora argumento... sim. Meteu uma Ah, carteirada, hein? ah, Deu uma carteirada. carteirada, hein? Parte do que os coaches usam como argumento é pseudociência. Total. Sequer tem Total. validade na academia. Não tem método e aí científico é nenhum. problema. Não, eu não me importo em usar como ferramenta. Mas hoje eu Ferramenta vejo as onde ela pessoas- deveria ser usada. Onde ela deveria ser usada. Substituindo. Mas hoje as Evangelho pessoas não vivem mais a prática do evangelho. Elas têm ali uma pequena ou insignificante mudança temporária e elas colocam toda a fé que deveria ser depositada em Cristo e no evangelho agora na palavra de um homem. Gente, eu tenho visto pessoas fazerem absurdos, verdadeiros absurdos, a ponto de vender isso ou aquilo para conseguir pagar um curso de não sei quantos R$1.000 para estar com não sei quantas pessoas, porque o cara É o ele sonho vai de Eldorado. Ouvir o ímpio. desbloquear a Agora- sua mente. não, pra e ouvir qual o é o ímpio. problema? Pastor, gente, por E aí- É o sonho de Eldorado. E né, qual que é a o pessoa problema? tem. Muito disso que o cara tá falando lá, a gente fala de graça aqui, Não. na igreja. Eu não Porque- tenho dúvida. Mas o problema para mim, pastor, não é nem só esse, não é nem só a congruência da mensagem. É a pessoa ter mais condição de impetrar fé no que o homem está Sim. falando do que no que a Bíblia está Que a Bíblia dizendo. tá dizendo. Então isso para mim é danoso. Isso para mim é prejudicial. Essa pastor, pessoa, que ele certas não coisas- entende, essa pessoa ela não entende isso, esse texto aqui, os versos de 1 a 3, dizendo, essas pessoas, elas seguem a presente ordem desse mundo, seguem o príncipe da potestade do ar, e aí no final do verso 3 ele fala, nós éramos merecedores dessa ira, ou seja, da ira vindoura, né, da ira divina. Sim. Essa pessoa que está fazendo tudo isso aí, que você está querendo ouvir, que é um ímpio, ela está sendo regida, ela está sendo... Pelas regras e e você regimentos. precisa entender isso, e entender isso com a mente e com o espírito também. As pessoas que estão falando isso, apesar de serem coisas que ali alguma coisa você vai reter, mas ela está seguindo a ordem deste século e está seguindo o príncipe E da Rafinha, potestade E do para ar. ficar muito claro, a gente não está falando contra, né, a Isso. profissão do coach. Não. Como a gente não fala De contra a forma profissão nenhuma. do filósofo. Eu como sou a a gente favor, fala- velho. Eu sou a como a gente favor, não o cara fala tem que ter contra a um profissão coach. do psicólogo. Todos são válidos. A gente não está querendo... Tá falando que as coisas espirituais estão acima de todas Ela se essas discerne coisas. espiritualmente. A questão Sim, é... discerne. Exatamente. Tem certas coisas... Existe o homem natural Isso. e existe o homem espiritual. Pronto, é isso aí. A Não gente adianta, resumiu isso você aí. pode pagar o que você quiser. O quanto você quiser, cara. Se você não tiver um encontro real com Cristo, Não sua vida vai não vai ter estar Vai completo, como amado. Simão, Isso né? não Vai como depende. Simão. Pode eu vou melhorar. pagar aqui, me dá esse espírito aí. Não, e sabe Pode o que- melhorar não, seu querido, modo seu de viver, dinheiro não, sua aqui vida, não. seu Pode casamento. fazer o não que precisa for. disso. Melhorar Não a vai te tua dar vida empresa, eterna. não vai te dar vida eterna. Eu acho massa. Eu até ouvi falar que teve um curso aí que as pessoas viraram a noite nele. Viraram. Saíram era 4, 5 horas da manhã e, meu Deus, que sessão maravilhosa, incrível, fantástica. Eu não tenho nada contra. Só tem um problema. Se você não tiver essa disposição para buscar a Uma mesma vigília. intensidade, Para ir para vigília não para quer, né? buscar o Senhor, meu amigo, você tá com o seu senso de prioridade, sua Invertido. bússola moral e espiritual está Eita, estragada. E digo mais, Bússola uma moral vigília, espiritual. uma vigília Essa vai eu ser vou muito guardar. mais proveitosa. Fato. Não, Existe alguém que está no centro. Eu não tenho nem problema. E não é Cristo. A pessoa que quer fazer, Quer fazer. vá lá, faz, acredite, mude, invista em você mesmo. O problema é se você está fazendo isso acima da sua busca. A do seu dificuldade, às investimento vezes, no da Senhor. vigília ser muito mais proveitosa é com o espírito que você vai pra vigília, né? Sim. Eu vou pro curso falando isso vai mudar a minha vida. Eu Isso vou é pra fantástico. Vigília, eu vou pra Isso é vigília. top. Tem vamos que ir, lá, né? gente, orar, Tem que ir, porque passar a senão- noite É. toda. Perder uma noite de É porque sono, né? também o Que contato, frio. a oração, o jejum, ele muda você, né? Sim. Aí o cara, pô, não, eu não quero mudar. Né? Quero mudar Agora tem um cara que diz que muda a minha circunstâncias, circunstância, meu meu redor. redor. Não, eu Meu vou- mindset. Eu quero esse aqui. Eu não quero mudar, eu quero que alguém me mude rápido. Isso, rápido, por favor. 3 diazinho. Gente, aqui no texto do capítulo 2,
é um dos textos que Os vai capítulos sustentar... mais importantes da Bíblia. Isso, vai sustentar a nossa fé, vai sustentar a nossa crença, vai salvação sustentar pela graça. a maneira com a qual nós encaramos a vida. Porque aqui no verso de número 7 e 8, né, nós vou ler o 7 para ter um pouquinho de contexto, que diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. 7, ponto. Agora 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aqui ele vem dizendo que a salvação é pela graça, que ela é mediante a fé, e que ela não vem de obras. Para que É a gente difícil, não hein, se pastor? glorie. É difícil. Rapaz, Isso é difícil, viu? Olha, A gente interessante tem como- foi o que eu que, falei, né, a gente tem uma natura. mania, a gente tem uma mania de querer merecer as coisas, Ser por merecimento. que é impressionante. E de racionalizar também, porque é por meio da fé. Inclusive, me lembra, quando essa questão da. A gente está falando da fé aqui, que uma vez a gente foi fazer um culto aqui na igreja sobre fé e ciência. E até me falaram o seguinte: eu gostaria que pela ciência você provasse a existência de Deus. Eu falei, cientificamente, impossível. A ciência não consegue provar nem que Deus existe, Nem que não nem que existe. Deus não existe. Porque se pela ciência eu provasse a existência de Deus racionalmente, eu Ele não seria inviabilizaria a Deus. fé. Eu inviabilizo a fé, eu não preciso mais de fé. Eu Sim. tenho evidências, né? E aí eu inviabilizo a fé. Mas o texto diz que eu sou salvo pela graça mediante a fé. Então eu chego a dizer, a ciência nunca vai conseguir comprovar Claro. que Deus existe e nem o contrário, que Deus não existe. Mas temos evidências na história ao longo que a palavra de Deus é válida e as coisas acontecem. Como, por exemplo, a gente hoje vê que através da oração pessoas são curadas, essas coisas todas. Mas cientificamente eu ir lá testar e fazer disso uma teoria científica, Eu isso ri nunca vai esses acontecer. É porque você precisa ter conhecer o método científico, né? Sim, Existe sim. um método científico para isso e através desse método. Tem que comprovar. Agora a gente precisa lembrar que o método científico também é parte do pressuposto de dogma, né? Eu aceito. Sim. Eu aceito que o método científico de experimentação, de Cartesiano empirismo, ali. de poder reproduzir aquilo, tal, eu aceito que aquilo ali é uma É. forma da gente encontrar a verdade. Não, mas Rafinha, e se eu conseguisse até uma- provar a existência de Deus, ele não seria Deus. Porque dentro do método científico, eu preciso levar isso para um laboratório e reproduzir aquilo, né? E se eu consigo colocar algo que eu digo que não tem limites isso dentro que de um eu ia falar agora. laboratório, É isso que eu ia falar. então, Teve Tem- limite. pela tem própria um- característica na internet- do que a gente Limitado. define do que é Deus, O limite... ele não tem como se submeter a O ciência. limitado querer explicar o Nunca vai dar certo. ilimitado Nunca vai vai dar certo. funcionar, velho. Tem um debate muito legal na internet de um apologeta chamado William Lane Craig com um ateu, onde William Lane ele Craig é fala, bom, ele né? é Ele é top, bom. onde ele fala algumas coisas que o método científico não consegue provar. E isso que o Rafael falou é verdade. Inclusive o método próprio científico método. não prova o método científico. Inclusive É o próprio aceito. método. Quer ver um grande É problema? quase aceito pela fé. Não, mas como assim, você tem é o que a crer gente nisso fala, aqui. é o que a gente fala de dogma, Sim. né? É assim, a partir disso, Nós vamos a crer gente faz isso. todo o resto. Aí Mas como é tem que partiu você de prova que postulados. esse início aqui? E Ele toda postulou ciência que se no sustenta- vácuo não To- existe nada. E Toda a ciência velocidade da se luz no vácuo e sustenta- bora. toda ciência se sustenta de fé. É isso. Você vai fazer. A ameba, aconteceu um choque, um negócio, e criou a ameba, que foi o primeiro ser vivo. Ninguém nunca reproduziu, mas eu acredito nisso. É fé. Quer ver um... Aí você. Na Aí coisa você errada, mas Pois é, mas é. aí você faz uma engenharia, né? Pô, Na hora você faz uma engenharia que é engenharia? assim. Eu não digo de onde a vida surgiu. Já ouvi de uma pessoa falando isso. Eu não vou falar como a vida surgiu. Mas uma vez que a vida surgiu, ela vai evoluir somente dessa forma. É. Aí Quer ver você um- começa a ter que partir a coisa para funcionar. Mas aí você Ninguém parte do tava dogma. lá, ninguém viu. Se você não ninguém tem parte prova, do ninguém dogma, reproduz. você Tem não uma coisa consegue que eu acho sair. interessantíssimo quando você pensa assim em vida, em ciência, a existência é um grande paradoxo. Se você tira Deus da existência, ela se torna quase impossível. Porque o grande paradoxo vai ser uma simples palavra, o antes. Porque qualquer coisa que você postular, você pode colocar um antes. O pastor Rashid está aqui, que é físico, sabe que a astrofísica parte ali do Big Bang para frente, né? Aí você fala, e o antes? O antes não existe. Não, vamos- Ele não existe. Mas Não como é assim objeto não do existe? estudo agora. E essas matérias? A matéria não surge do nada. Então você vai ter que ter o quê? Algo que sempre existiu, que não está restrito ao espaço e ao tempo. Nós damos o nome disso Deus. Deus. E para a existência precisa de nem algo. vou falar, porque E isso pra, vai gente, depender- e pra gente encerrar, já seguir, porque esse assunto dá pra um podcast, né? Dá mesmo. É verdade. Dá pra fazer um podcast bacana sobre ele, inclusive.
Muito hoje não se fala mais, se fala muito isso nas escolas, mas grande parte da comunidade científica hoje já aceita a teoria do design inteligente. Que existe algo ou alguém ou qualquer coisa Que arquitetou. que arquitetou tudo isso. Então eles não colocam como Deus, mas existe algo que arquitetou tudo isso. Isso é amplamente aceito, Sim. mas os livros não colocam isso hoje em dia, né? Não vamos entrar também nessa Até seara, porque mas... a gente repara muita razão áurea nas coisas, né, que todos seguem o mesmo padrão. Como diz Davi Lago, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Não, Não, isso é, o tema isso é o título de um livro, cara. Não tenho fé suficiente para ser ateu. É o título do livro mesmo. Glaser, né? eu acho interessante É um que bom livro. até recentemente na discussão dele com um outro pensador, o outro pensador chega a dizer que ele não pode provar que Deus existe, mas ele também não consegue provar que ele não existe. Então ele não tem fé em Cristo como Salvador, mas ele também não quer dizer que ele não pode de forma nenhuma negar que a gente possa sua ter. existência. Você Exatamente. tem que deixar a linha aberta. E aqui é interessante que Paulo, nessa carta, ele vai trazer, como a gente já falou algumas vezes, princípios doutrinários fantásticos. Aqui a gente poderia gastar literalmente um episódio inteiro falando só de um capítulo ou 2 capítulos, e isso seria para nós conteúdo mais que suficiente, porque ele vai dizer: reconciliou ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. E é como a gente falou, que aqui ele vai trazer de novo essa questão, esse entendimento de que o povo agora pode desfrutar da paz, que essa era todo entendimento, porque essa paz foi concedida mediante a ação Cristo. de Cristo. Eu acho e do seu interessante E a a entrada de um lógica novo que, reino. que o Em uma apóstolo nova Paulo vai ordem. Nós fazendo. vivemos uma nova ordem. Ele começa no capítulo 1 falando... novo corpo, uma nova ordem, uma nova paz. A Né? nova paz. Ele começa no capítulo 1 falando das bênçãos de ser igreja. Aí ele, opa, se você é igreja, você tem essa bênção. Aí ele explica como é que você alcança essa bênção. É por graça, não é por merecimento. Tá, e quem é essa igreja? Ele vai seguindo uma sequência lógica que o apóstolo Paulo está fazendo. Aí ele vem e traz até a relação ao Antigo Testamento, né? Ele faz um paralelo com o tabernáculo, quando ele fala do muro de separação. Era o muro do tabernáculo ali que separava quem era judeu que entrava e quem não era judeu que ficava de fora. Exato. Nós que não somos judeus ficamos lá de fora. Ele falou, Jesus, na carne dele, Derrubou. Exato. na sua própria carne, ele derrubou e Muro. dos 2 povos fez um só, que é a igreja. E é onde ele avança no O apóstolo restante Paulo da escrevia carta. muito bem, a verdade é essa. não, né, cara? Ele é inspirado, né, inspirado, querido? não tem Inspirado, condição. E é por isso que Por ele isso avança não na leia. carta falando sobre a igreja. Não leia coisas aleatórias. Tenta ler dentro de um contexto, vai vendo que faz muito mais sentido. E o quando bonito você que lê, né? Paulo, ele é extremamente didático, né? Muito Então, por exemplo, didático. você vê aqui a carta claramente dividida em 2 grandes 2 blocos. blocos, né? Nós estamos no final do primeiro bloco No final aqui. do primeiro bloco, ele começa aqui do 1 a 3, dando uma história do evangelho, dando aqui... Resumindo fazendo o A aquele- evangelho. posição do cristão. A posição e tal. E aí, no 4 pra frente, do 4 ao 6, ele vai trazer já atitudes Conduta. mais práticas. De Conduta. como você Prática. deve agir. Ele o que fala você da igreja deve o tempo fazer. inteiro. Você recebeu o que evangelho, essa igreja agora agora viva o Agora evangelho. vocês são assim, agora vocês vão viver Se você é igreja, você O precisa viver significa dessa ser forma. igreja e agora Isso. como como ser a igreja age. O Isso, que você que faz parte significa ser dessa igreja, que é a união desses dois aí que Jesus fez na cruz, olha como é que Tem vocês um, têm que tem um viver. modus operandi agora. Capítulo 4, 5, 6. É Sim. isso aí. E aí Muito é que didático, hein, ele rapaz? não Parabéns, vai, apóstolo Paulo. ele não vai deixar... Realmente, realmente inspirado. No capítulo 13, ele não vai deixar de comentar o que ele comentou nas outras cartas, de que ele era um prisioneiro de Cristo. E a gente já falou amplamente Nas aí, outras, né? outras vezes, Por de esta que causa. ele A causa era da igreja. deixou ser a prisão ser um momento de produtividade para ele, ao invés de ser um momento de se calar, de se abster, de se entristecer, de esmorecer, foi o contrário. Foi o momento onde ele ali pisou no acelerador e falou, vamos botar para funcionar de novo, acelera o passo. E aqui ele vem dizendo no capítulo 3 o quanto importava, o papel que ele estava vivendo e o quanto importava sofrer por Cristo, como a gente mencionou. Não é isso? E é interessante quando você fala dele ser preso, só para trazer um pequeno contexto histórico, apóstolo Paulo ficou esses 2 anos, um pouco mais de 2 anos ali e tal, a gente viu que a Ásia ouviu falar do evangelho e tal, aí ele foi saindo em direção a Jerusalém, né? Indo em direção a Jerusalém, ele foi preso, né? Verdade. Só trazendo esse contexto. Rapaz, E da prisão, a curiosidade que a gente fez já a respeito do capítulo da carta de Colossenses, né? Provavelmente escritas concomitante ou juntamente, porque são Elas se epístolas da complementam. mesma Parecidas, prisão.
diz que, por exemplo, Colossenses tem pelo menos metade dos versículos de Colossenses tem um correspondente em Efésios. É. Uau. Então, Só assim, que em são Colossenses fala da cabeça da igreja que é que Cristo, é Cristo. e aqui E o aqui corpo, que é a São igreja. focos diferentes, né? São enfoques diferentes das duas cartas. Né? Então Ele você, fala a nosso- mesma coisa, mas fala outra coisa, e outra nosso coisa web. é a mesma coisa. Então Nosso depois web. volta lá. Leia as duas. Leia as duas e volta no episódio. Mas uma coisa é uma Se você não coisa e outra assistiu, coisa é outra coisa. Escuta o episódio de Colossenses, você vai ver lá as correspondências. É verdade. O cara escutar os 2 episódios, ler as duas cartas, é. você vai ser muito edificado, viu? Isso aí. Web espectador. Eu vou te dizer. A Bíblia é linda, fala a verdade, Não, né? é- A palavra é de Deus é magnífico. fantástica, né? É magnífico. Eu tô aqui, enquanto vocês estão falando, eu tô passando o olho aqui. E, cara, Enquanto vocês estão nessa borracha aí, Falando Não, água. a questão é tão fantástico, porque assim, tem tantos versos Dá demais. que poderiam sozinhos ser uma mensagem. ser uma mensagem. Tem um podcast. Porque, olha só, aqui ele vem falando, né? Verso 10 do capítulo 3. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Olha aí. Aqui na minha versão diz: elas são uma glória para vocês. As minhas tribulações são glória para vocês. Não, cara, eu até fico sem palavras. Porque o verso que ele vai continuar diz assim: e por esta causa me põe de joelhos. O cara é um exemplo demais. verdade, né? Aprendeu. É brincadeira. Fala. você tinha uma pessoa que tinha noção de reino e Nossa. entendimento de missão. Uma abnegação, né? Nossa, É, cara, meu não sou eu, não. Jesus, meu Jesus, hein? Eu assim, Não sou eu, não. Ele É realmente, ele. ele É como apóstolo aqui, tinha autoridade para ensinar o que ele vai começar Tinha. a falar do 4 ao 6, né? Era A uma pessoa que conduta que eles têm vivia. que seguir, é. né? E por isso, em outros momentos, ele fala, né? Sede meus imitadores, acho que no como eu sou de capítulo Fala, cinco gente, vocês ele estão chega vendo a tudo falar. isso aqui? Então, aí ele entra, né? Começa a falar assim, 5:1. vocês precisam viver de forma digna da vocação que vocês receberam. É o primeiro versículo do verso 4. você vai ver que é interessante nesse todo esse histórico, essa cortina que ele faz, né, para poder Esse entrar aqui panorama, né? esse panorama, em né, diante. para entrar aquele no portanto, né? Uhum. Então faça isso, então viva isso. Portanto, tudo isso aqui foi feito para que você chegue nesse momento. Você vai ver que Paulo, ele, ao mesmo tempo que ele está vivendo, ele não quer que o outro fique preso na dor dele. Ele não quer que o outro se prenda ao sofrimento dele. Então ele fala o seguinte, cara, para que você não torne o que eu estou vivendo mais inútil, pesado, né? inútil, eu quero dizer, faça alguma coisa da sua vida. Eu estou aqui me entregando com prazer, com alegria. Eu estou dizendo para você hoje, em nome de Jesus, seja isso para a glória do Senhor e para a força, e para a alegria, e para incentivo seu. Eu tô aqui contando as minhas dores e as minhas dificuldades. Não é para chorar, Não é pra ter você dó. chorar É, por mim, ter dó de mim, não. É pra você pegar a sua liberdade e fazer o uso dela. É isso E o aí. uso correto. Isso. É. Eu acho interessante que como ele ele acabou de falar da igreja, que de 2 povos e tal, logo no capítulo 4, quando ele diz o que vocês têm que fazer, ele já começa abordando a unidade, né? Sim. E eu não creio que seja à toa o apóstolo Paulo ter escolhido logo dentro dos 4 que ele aborda ali, nesses Sim. capítulos restantes, a unidade. Acho que isso é fantástico também, importante e fundamental em ser igreja, né? Sim. Porque também A tem um unidade, movimento de gente que acha que pode ser igreja estando fora dela. Verdade. Né? Sozinho. Eu sou igreja sozinho. Eu sou parte do corpo, mas não tô inserido no corpo, né? tipo isso. não, É o a minha capítulo- igreja é o YouTube. O capítulo Familiares. 4 é o capítulo do 1. Do 1 que entende que só pode ser um se ele não for sozinho. Isso. É um corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Uau. Não, cara. Se você não anda em unidade com seu irmão, amigo, você já tem um É o tipo grave assim, para problema. começar. Se você não está em unidade, provavelmente você não está no corpo. Provavelmente você não está no corpo. É isso aí. Posso estar falando assim, para começar, de tudo isso que eu falei de igreja, bonito que eu falei aqui para trás, para começar, tem que andar junto em unidade. Senão, lembra aquelas bênçãos do capítulo 1? Lembra que Priscila e Áquila, Ó, Tu tá fora. lembra que o Priscila e Áquila fizeram com Apolo?
Lembra o que Paulo fez com os 12 que estavam ali? Lembra o que os 12 fizeram com a Ásia? Isso é ser um. Dá um Isso é ser prosseguimento. Sempre em unidade, né? Isso é ser um. Sempre em unidade. É você viver a ponto de se importar com o outro. E, A ponto de infelizmente, entregar a sua vida em favor verdade. do evangelho Isso para que que é o a igreja, outro né? seja alcançado. Ser imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo. É a junta, né? Ajuntamento, não é para espalhar. Eu já ouvi de pessoas falando assim, não, eu rompi com o movimento cristão, porque isso aí não representa não sei das quantas. meu Falei, não, pai. gente. Não, aí tá indo contra. No verso É de- 12, tá indo Aí contra. é- não. No verso 12, quando ele vai falando da conduta da igreja, ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pois é, e como é Ser isso, igreja, né? você tem que ter aperfeiçoamento dos santos. Pois é, e como é isso? Com humildade, mansidão, paciência, suportando um outro em amor. Eu não vou obrigar ninguém a fazer nada porque a igreja não funciona assim, Cristo não quer que a gente faça dessa forma. Então, por mais que seja difícil, você tem que amar, viu, querido? Por mais Sim. que seja difícil, você tem que ser manso e humilde de coração, como Jesus disse. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E não adianta você dizer que você nasceu assim e vai ser nervoso e não sei o quê. O pavio é curto. É meu temperamento. Não tem isso, não. Curto de fábrica. Não tem isso, eu não. sou meu. crente, mas meu braço não. Não tem isso. Pedrão teve, Eu sou crente, Pedrão mas teve meu que braço entrar não. na linha, né? Não tem isso, querido. Se você quer estar no reino e você quer receber, como o Renner falou, tudo aquilo que está ali nos capítulos anteriores, Verdade. você vai ter que agir assim, por mais difícil que seja. Eu quero os você benefícios negar do mesmo. rei, mas não quero estar no É reino. negar a Santo vai sua te ajudar, natureza, meu aquilo que você acha que você é, e ter uma nova natureza em Cristo, por mais que isso seja difícil. E ele vai Goleiro te falar quebra, justamente sobre te isso. ajuda. E essa questão do corpo, né, do ter que estar ligado ao corpo, e é justamente como o René falou, que que é estabelecido aqui os 5 ministérios, né? Para que eu vou estabelecer os 5 ministérios se eu não preciso estar Ele serve a quem? inserido Em casa, Ele né? serve para Quais quem? são os 5 ministérios, só pra gente Eu lembrar? posso ter um ministério solo e não me submeter a ninguém? Não, querido, você tem que fazer parte do corpo. Verdade. Aí vem os 5 ministérios, né? Pastor, apóstolo, mestre, evangelista e Profeta. Profeta. Os 5 ministérios. E o que eu acho lindo nos 5, cada um complementa a obra do outro E e servem fecha a perfeitamente igreja. para edificação Edificação do da corpo de igreja. Assim como da os mesma dons forma também, como os dons. É isso que eu aperfeiçoamento falar, da dos mesma santos. forma. Os apóstolos dom é pra e igreja. os profetas são ali a base e os outros vêm edificando em cima. Exatamente. Então, é impressionante como que muitas vezes nós passamos batidos até mesmo no nosso chamado. Porque nós, por não nos comprometermos com o corpo, não desenvolvemos o ministério. Por não nos comprometermos com a palavra, não nos Verdade. apercebemos de quem somos em Cristo É. e desenvolvemos aquilo que Ele nos entregou como Verdade. ministério. Aqui tá falando. Então, tem muitos pastores, só para eu completar, tem muitos pastores, muitos profetas, muitos apóstolos, muitos evangelistas e muitos profetas que estão aí perdidos porque não têm coragem de assumir que fazem parte de um corpo. E outra coisa também, tá Forte. falando aqui no final, depois que fala do rol dos 5 ministérios, que servem para edificação do corpo de Cristo. Essa foi Se tão não- boa que eu vou dar uma parada. Se não edifica o corpo de Cristo, não é ministério. Não é ministério. Tem muita ministério. gente pensando aí que eu tenho um ministério tal, eu faço isso e tal, mas eu não só tá me edificando. Se eu só me edifico, não é ministério. Não, e agora é o YouTube, né? É. Porque agora você ministra o mundo inteiro. Agora você é pastor da igreja, do mundo inteiro. É pastor que não cuida de ninguém, né? Só É. solta uma palavra lá e Esse e vaza. o seu vizinho. Compromisso nada. zero. Zero. Compromisso zero. Vida com Apóstolo Deus, que não zero. planta. Ah. Mas vídeos bacanas, bem editados. É fogo. Aí tudo bem. Apóstolo que funda canais de YouTube. Não, aí, e eu não tenho Não, nada não, contra não, isso. isso que eu Nós ia estamos, falar. nós estamos no canal do É, YouTube, a gente tá nós aqui pra estamos isso. aqui fazendo É isso. uma Mas a ferramenta gente que Deus vive nos vida deu de hoje. igreja, né, pastor? Só que isso A gente aqui não vive é- vida de igreja. Isso aí. E também serve para edificação da igreja. Véi, é isso aí. Não, e Tem até tem propósito, tido, serve para edificação da igreja. Isso. Se tem não tido tivesse esse meninos que propósito, chegam não seria pra mim e falam, ministério. pastor, eu quero ser pastor. O que eu tenho que fazer? Sirva a sua igreja, cara. Olha as necessidades que sua igreja Oh. tem e sirva a sua igreja. Sirva a Não sua é- casa. Quer Começando ser- com você é um bom sirva os- filho. Sirva os seus em casa, porque a Bíblia diz que quem almeja o psicopata tem lá os Sim. requisitos, né? Mas, beleza, tá cumprindo aquilo, agora sirva o ministério local. É a isso pessoa, aí. eu quero fundar um movimento. Você vai fundar um movimento e não vai fazer nada pela noiva? E você vai afundar, né? Você vai então, fundar assim, e afundar. Sirva o corpo local de igreja que você está estabelecido, comece por ali, esse é o primeiro passo. Né? Então, a gente tem que começar a valorizar mais. Verdade. Não, porque eu prefiro fazer um ministério sem placa. Na minha igreja não Gente, tem espaço para mim trabalhar. Será? Não Será? tem um espaço que você quer Ou será que trabalhar. você quer o espaço que o outra pessoa tá espaço que você ocupando? quer. Ou você quer o espaço do outro. Então é o espaço que você quer, né?
Nós temos que entender que nós somos um corpo, que aí agora nós fazemos parte de algo que tem uma cabeça. Então nós não estamos no controle da bagaça toda. Nós fazemos parte ali do corpo diretivo, ou seja, dirigido por Cristo. Então é muito fácil nós não nos lembrarmos disso e queremos assumir o controle. Jesus é o cabeça, né? E é Diz na interessante, carta, pastor, Jesus é o você está cabeça. falando que nós somos corpo, andando um pouquinho mais nesse mesmo capítulo, quando ele termina de falar disso, ele fala, ó, nós estamos no corpo, esse corpo tem uma cabeça, ou seja, você tem que fazer aquilo de acordo com a cabeça, não de acordo com o que você sim. pensa. A partir do verso 17, ele começa a falar do andar em santidade que o cristão deve andar, né? Sim. Aí ele já começa dizendo, vocês não têm que andar como andam os outros gentios. Sim. Vocês são gentios, beleza, vocês não são judeus. Nós aqui, por exemplo, somos gentios, né? Porque a gente nasceu no Brasil, Mas né? a gente só não é ímpio. Glória a Deus, aleluia. A gente é Exatamente. gentil, mas não é Mas ímpio. vocês não são ímpios, vocês não têm que andar como aqueles que são inebrecidos de entendimento. E isso eu acho muito importante, porque é o seguinte, o cara que é crente, mas a vida dele é exatamente igual A do não crente? do não crente, alguma coisa está... Eu vou te falar, Reni. Algo, Isso tem né? me desafiado. Desde que o Não pastor está Daniel certo. fez uma mensagem sobre isso, o que a nossa vida tem sido diferente? Pois é. do não Obrigado crente. pela parte que me toca. Né? É que nem o O que pastor que tem- Keyson. Não, Terminou? Não, Poxa, deixa ele terminar essa Eu ideia. nem cara, terminei. tá dando elogio, tu vai Não tem elogio. Levantando Não a tem elogio, não, bola. mas terminei teve um do de pastor que é esse melhor. Eu ia levar. Eu nem terminei de dar os falou um créditos. negócio? Ele ia repetir a Não, não, frase. mas Ele ia do pastor repetir a Keyson, frase. Pois então. Te amo, meu sogro. Também te amo, pai. Isso é melhor mesmo. Não, mas é porque ele falou recentemente na live dele, é uma frase muito interessante, falando que o... Tu cortou o testemunho do Rachid no meio. Glória a Deus. Continua, volta lá. Você Ele continua. ia repetir, velho. Os nossos web espectadores estão assim, mas rapaz, mas o que o pastor Daniel disse? Tá bom, assistam a live do pastor Keyson. Tá lá De qual gravado. dia, né? Não... De qual dia? Não, e é justamente sobre isso, né? O que nós temos feito de diferente, o que, assim, ser cristão tem sido diferente. Nós nos vestimos como eles, nós andamos como eles, nós trabalhamos como eles, e aí? Qual que é a diferença que a gente está fazendo Verdade. no mundo? O que há diferente em ser cristão? Pastor, eu acho que se a gente entender isso que o senhor acabou de falar, nós nos vestimos como eles, o senhor está fazendo uma diferenciação entre nós e eles. Sim. E a pessoa tem que entender, esse é o primeiro entendimento. São eles mesmo. Eles. É isso. É separado mesmo. Quando a gente fala que Jesus nos separou, ou seja, nos santificou, quer dizer que nós não somos mais desse mundo. E também tem gente querendo, e é isso que a gente está terminando de comentar, tem gente que quer viver como se estivesse no mundo, diz assim, não, mas eu vou, porque eu não posso separar, e eu tenho que estar junto. E Não, aquela Rafa, desculpinha. eu vou te é dizer uma uma coisa. desculpa. Me fiz de forte Isso para é ganhar o essa forte, me fiz de besteira. fraco. 1 Coríntios, Paulo vai dizer que fiz de tudo para alcançar alguns, fiz Isso de aqui é tudo tudo estratégia para de com todos evangelismo. a fim de ganhar tudo. É. Assim, eu vou pro barzinho ali tomar Ei, uma... Tudo meia estratégia. cara, Isso aqui é tudo Eu estratégia. vou dizer uma coisa. Sabe o que aqui também está me assustando? Os de lá falando que são de cá. Eita. Todo mundo agora é crente, velho. moda É um agora, cristianismo cultural, né? Como dizia a vovó, legal. como dizia a vovó, é o caminho largo. Você o vai caminho ver aí lá. todo Não. mundo agora usando o jargão. O sangue de Jesus tem poder. Rapaz, os caras agora dizem que são evangélicos, postam versículos, Mas é porque eu sou vivem a vida evangélico. segundo os seus termos. Eu sou evangélico não Isso. praticante. Eita. Vou no culto lá que eu gosto Eu gosto do pastor. do pastor tal, eu gosto da de pastora coisa. tal, Fala da cantora tal, da jargão, música tal. Mas e a Jargão sua vida gospel. mudou? É a mesma Não, coisa. a minha vida tá igual. Isso. Mas eu sou evangélico. Não tem consciência de pecado, né? É. De acordo com Efésios, a partir do verso 17,4, você está completamente errado. Você tem que deixar as coisas não velhas tá sendo para igreja aí trás também. e você tem que viver a novidade de vida. É esse entendimento. A Somos Bíblia, a Bíblia nós é perfeita demais. Tem respostinha. e pra tudo eles. ali. É. Somos olha ali. nós e eles. E nós sempre querendo alcançar eles. Em Isso não quer amor, dizer que Pra nós somos fazer inimigos. deles, nós. Isso não quer dizer né? que nós Não somos... o contrário. A porta está aberta. Nós querendo alcançar eles para que eles se tornem nós e não nós nos tornemos eles. Eles, para eles se sentirem bem em nosso meio aqui. É, Exato. Existe essa divisão, mas a gente não é inimigo. Claro Não. que não, né? Claro que Porque Jesus veio também foi para trazer pra esse isso. ministério de reconciliação, para que pudesse e nos encaminha para pregar esse evangelho, mas somos nós e são eles. E aqui, passando para os nossos pontos finais,
né? A gente já terminando nosso episódio hoje. Nós vamos ver que ali no final do capítulo 6, ele traz a armadura. Por quê? Porque ele vai trazer no capítulo 1 ao 3 essa proposta de mudança. Do capítulo 4 ao 6, ele diz o portanto. Então, Já que isso aqui é bom, você precisa fazer isso. Assim. E no capítulo 6 ele vai dizer, vai ter uma guerra. Uhum. Você não acha que vai o inferno acontecer vai isso ficar do nada. Não fique paradinho? achando Tem que a- ele tem a- a o- contrapartida a de Satanás. contrapartida, Ele isso. não Com vai certeza. querer que você saia. Ele não vai querer perder você, perder Virão o controle. dardos Você inflamados aí. mudando de vida, ele não vai querer deixar isso passar batido. E aí ele vem falando sobre a armadura espiritual, onde nós temos que colocar e nos revestir, porque existe uma Que faz guerra. referência ao texto de Referência. Isaías. E tanto que eu acho interessante, porque aqui eu não vou, a gente não vai ter tempo, Dava pra infelizmente, fazer para um isso. estudo sobre a armadura, obviamente, né? Porque ele vai falar aqui dos seres celestiais, das potestades, etc. E nossa luta não é contra carne e sangue, que Só completa que o que a aqui gente no tá falando capítulo agora. 3 ele vem falando também que você foi salvo para isso. Então, assim, Aham. não fique preocupado. Você foi salvo para que você pudesse vencer essa guerra. Essa guerra não vai superar a sua força, não vai ser maior do que você consegue suportar, nem tampouco você está sozinho nela. Pelo contrário. Quanto mais você andar no Espírito, menos vai satisfazer a vontade da carne, mais você vai vencer essa guerra e mais você vai cumprir aquilo que Deus Se tem você pra sua tá em vida. Cristo, você é mais do que vencedor. Mas É. ele já venceu. Agora, venceu. se tu não tá em Cristo, Boa, Renix. Essa aí, foi boa. Isso aí. aí se preocupe mesmo. Gente, é uma carta maravilhosa, fantástica demais. Espero Leia. que você tenha gostado desse episódio. E fica aqui o nosso incentivo para que você assista os 4. Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Porque são 4 cartas que marcaram a nossa vida e eu espero que tenha marcado a sua também. Tá bom? Um grande abraço. Dê o Fiquem seu com like. Deus. Deixe E seu o verso like. 23, que pega a seu paz comentário. seja com Não, os Raquel. irmãos, amor. Paz seja Jesus Tradição, Cristo. tradição, né? Amém. Tradição. Vão em paz. E que em nome de Jesus você também faça compras na Amazon. Brincadeira. Use o link do Amazon. Valeu, Tá bom? galera. Grande abraço e até o próximo episódio. Até mais.